quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou o rei Jerebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, e arrebatarei, e não haverá quem o livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Eu coloquei um tema na mensagem dessa noite que é: conhecer é permanecer. Nós vamos estar lendo no capítulo 6 de Oséias até o verso 3. Então o Senhor vai estar falando aqui conosco e vai estar fazendo uma referência ao capítulo 5, que é quando Deus se ira contra Israel. E no momento que nós lemos aqui: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. O Senhor levanta Oséias como profeta a fazer um convite a Israel. E esse convite se inicia no capítulo 6, no verso 1, onde a palavra do Senhor diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. O profeta Oséias, ele é levantado em Israel num tempo de prosperidade aparente. Israel estava financeiramente estável, e foi o que foi falado, que a missionária foi usada aqui para falar essa noite, da maneira a qual nós nos apresentamos ao Senhor. Havia culto, havia sacrifício, havia movimento religioso, mas havia uma falência invisível. Eles conheciam a lei, conheciam os rituais, conheciam o nome de Deus, mas não conheciam o coração de Deus. E no verso 4 o Senhor diz, para que vocês entendam o que nós lemos no capítulo 5, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. O problema nunca foi a ausência de culto. O problema foi a ausência de aliança viva. Eles sabiam voltar, mas eles não sabiam permanecer. O arrependimento de Israel era rápido, era só no momento da necessidade. A mudança de Israel era rasa. Ela trocava Deus por Baal no estalar de dedos. E muitas vezes nós somos assim diante do Senhor. Eles tinham a prática religiosa, mas eles viviam mais de aparência do que de profundidade. Faziam o que parecia certo, diziam o que parecia certo, mas o coração não permanecia. E é aí que Deus confronta. Porque Deus, ele não quer palavras certas, ele não quer que você tenha eloquência,
Ele quer que você tenha um relacionamento verdadeiro. Eu até falei que eu já tinha feito essa mensagem, já estava lá o esboço. E como nós estamos mais entre irmãos aqui do que visitantes, eu posso fazer a ligação do que eu estou falando. Quando eu fui fazer o Connect, eu até usei uma parte. Porque assim, casou. Não tem quando Deus, Ele te confirma aquilo que você está preparando, aquilo que você quer trazer, aquilo que Deus quer trazer e falar com você. Nós precisamos entender que Deus não quer performance espiritual. Nós não estamos aqui para performar, para sair bonito, para ter aparência, para chamar a atenção do homem. Não, não é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor quer de nós permanência. Porque quando nós voltamos somente, nós fazemos como Israel. Nós voltamos, mas voltamos por um período de dificuldade, de crise. E voltar te faz retornar mais rápido. Agora, quando você decide permanecer, não. Quando você decide permanecer na presença do Senhor, você decide que a sua vida está condicionada a Ele. E que para você sobreviver, você precisa se manter na presença dEle. Aleluia. Voltar não é o mesmo que permanecer. O texto diz: vinde, tornemo-nos ao Senhor. Voltar é graça, porque Deus nunca vai fechar a porta para você voltar. Toda vez que você sair, você decidir voltar, Deus está pronto a te receber. Mas o texto continua dizendo: vinde-nos, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Voltar é só o começo. Porque a maioria das pessoas costuma voltar quando sente dor, quando está passando por dificuldade, sabe? Mas quando a dor vai embora, o problema é resolvido, você não permanece, sabe? Você vai embora. Voltar geralmente é impulso, mas permanecer é decisão. Voltar, a gente volta por emoção, por um louvor bonito, por uma ministração que toca o seu coração, pelo momento emocional que você está vivendo. Permanência não. Permanência independente da dor. Você continua na presença do Senhor. A igreja está comigo? Aquilo que é sustentado só pela emoção não permanece. Relacionamento só se sustenta por decisão. E a gente pode usar como exemplo o casamento, a aliança a qual nós fazemos. Nós não estamos juntos porque está tudo bem o tempo todo, porque você vive uma lua de mel constante. Não. É porque você decidiu permanecer nessa aliança. Você decidiu permanecer com aquilo a qual você apresentou diante do Senhor. Porque você sabe que é Ele que restaura, que é Ele que sustenta, que é Ele que entra com provisão, que é Ele que te direciona, que é Ele que te conduz. Oh, aleluia! Eu costumo dizer que sempre que eu venho ministrar, eu falo sobre Moisés. Senhor, a única coisa que eu não quero que o Senhor tire de mim é a tua presença. Porque eu conheço Deus a qual eu sirvo. Eu conheço Deus que quando eu desisto de mim, Ele continua lutando por mim. Eu conheço Deus que quando eu estou aflita, que quando eu acho que o meu problema não tem solução, Ele olha para mim e Ele diz: ei filha, calma, calma, é só um processo, continua. Por isso
nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro é decidir permanecer na presença do Senhor, independente do que o homem fale, da maneira que ele te olhe, da maneira que ele acha que você deve ser ou servir. Não, nós temos que permanecer, porque o Deus que nos chamou nos conhece. Ele nos conhece por dentro, Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe quem nós somos quando nós não estamos aqui. Ele nos conhece no secreto, Ele nos conhece fora da casa de Deus, da estrutura física. Mas Ele te conhece aonde ninguém mais te vê. Por isso nós temos que entender que independente do processo, Deus me vê, Deus te vê. E é Ele que tem te sustentado e tem te trazido até aqui hoje. Muitas pessoas não conseguem romper. Muitas pessoas querem estar aqui do pregador, ou dependente do que eu vou fazer no culto, porque querem ser vistos pelo que fazem e não pelo que são diante do Senhor. Você não está aqui simplesmente para entregar uma mensagem, um louvor, uma adoração, para que o pastor, a pastora te veja. Ei, não! Você está aqui porque você tem um compromisso com Ele. Não é para que o homem te veja, mas para que você se posicione, se coloque diante da presença de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero continuar te servindo, independente da forma qual o homem me enxerga. Eu decido permanecer na tua presença, porque sem ti eu sei que eu não valho nada. Sem ti eu sei que eu não sou ninguém, porque tu és o Deus que me sustenta, tu és o Deus que me direciona, tu és o Deus que fala comigo quando ninguém mais me vê. Oh, canta la fúria, canta la manai, canta la fúria, la manai. Oh, aleluia. Quantos de nós estamos aqui vivendo batalhas que ninguém sabe, mas você chega aqui e você sabe que Deus é contigo, e você tira a força de onde você não tem. Sabe por quê? Porque o Pai está cuidando, o Pai está tratando, o Pai está te sustentando, o Pai está provendo. Oh, aleluia. Coloquei como tópico 2 o despedaçar que trata. E a palavra de Deus fala que Ele despedaçou e Ele nos sarará, e fez a ferida e a ligará. É um texto pesado de se ouvir. Essa frase incomoda, mas Deus não está falando que Ele é o Deus da destruição. Ele está falando para mim e para você que Ele é o Deus de tratamento, que Ele não é abandono, é alinhamento. Esse processo é alinhamento, é Deus colocando a casa em ordem. Oh, aleluia. Às vezes dói porque está curando, às vezes confronta porque está salvando, e às vezes Deus vai remover porque Ele sabe que se ficar você não continua. Então não reclama daquilo que Deus tem tirado. Ele sabe por que Ele tem tirado. Ele sabe quem você se torna quando Ele deixa. Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas limitações. Às vezes a porta não fecha porque foi o diabo que fechou, não. É porque Deus sabe que se você continuar ali, você vai se corromper. Sabe? Tem pessoas que você ama, que você acha que não consegue viver sem elas, e de repente Deus tira ela da sua mesa.
Não é para você deixar de amar. Não é para você deixar de orar. Mas porque tem pessoas que te puxam para baixo, que ao invés de te fazerem orar e buscar, te faz murmurar. Então Deus sabe quem tem que permanecer no teu caminho. E é por isso que Ele remove pessoas. Porque quando nós decidimos pelo Senhor, nós temos também que decidir mudar de ambiente, mudar de ciclos. Você não vai abandonar, você vai continuar dando assistência, você vai continuar ali, cuidando, zelando. Mas você tem que entender que a gente não pode estar ligado com quem quebra princípios. Nós somos separados e nós não podemos achar que é normal quebrar princípios. Deus não te chamou para isso. E às vezes você vai ser confrontado, você vai se sentir constrangido, porque você conhece a palavra, mas você está participando de coisas que não te convêm. E é por isso que o Senhor vem, te toma e te tira desse ambiente. Oh, aleluia. O mesmo Deus que te fere é o mesmo Deus que te sara. E Deus foca exatamente aonde nós escondemos, sabe? Aquilo que é só seu, é aí que Deus toca. E é nesse momento que muitos param de servir. É nesse momento que muitos decidem voltar de onde Deus tirou. Sabe? Porque as pessoas querem o Deus consolador, mas elas não querem o Deus transformador. As pessoas querem um Deus que alivia a alma, mas elas não querem um Deus que trata o caráter, que te muda por inteiro. Entenda, o que está doendo em você hoje é exatamente o que Deus está usando para te curar, para te tratar, para te moldar e para forjar o teu caráter. E eu falo isso por experiência própria. Não estou aqui pegando simplesmente por pregar, sabe? Palavras soltas ao vento. Deus, Ele me deu uma experiência o ano passado, faz mais de um ano. Sobrevivi, achei que não ia, mas sobrevivi. Sobrevivi não, sobrevivemos. Porque eu achei que seria meu fim. Porque o diabo tocou naquilo que eu mais amo, que foi na vida do meu filho. E eu não entendia. Eu questionava. Não estou falando aqui que meu filho virou nenhum traficante, usou droga, não. Mas como mãe, que quando seu filho nasce, ela apresenta ele no altar do Senhor, e esse filho decide se desviar do caminho do Senhor, a tua alma sangra, você chora por dentro 24 horas. E eu indagava ao Senhor todos os dias, porque o Senhor permitiu isso. Até que um dia eu ouvi a voz do Senhor. Não foi falta de oração, não foi falta de cuidado, não foi falta de zelo. Eu vou usar o teu processo para que você consiga abraçar outras mulheres que vivem essa mesma dor. Porque o que mais acontece quando nós vivemos esse processo é você se culpar, é você ouvir que você falhou, é você condenar quem está do teu lado como se as pessoas fossem responsáveis. E nós deixamos de entender o que Deus quer fazer no processo. Nós pegamos aquela dor e nós queremos alimentar essa dor.
Nós queremos, sabe, entrar num buraco e ficar ali. Mas um dia eu ouvi a voz do Senhor e falou: ei, o tempo da caverna chegou. Eu já deixei você chorar, eu já deixei você se isolar, mas agora chega, porque o teu compromisso é comigo. Sou eu que te sustento, sou eu que estou trazendo comida aqui para você. Eis aqui o pão, eis aqui a água. A caminhada ainda não terminou, tem um caminho pela frente. Tem pessoas que se espelham em você, mesmo você achando que não é ninguém. Tem pessoas que estão sentindo a tua falta. E eu entendi, e eu falei: Senhor, eu decido permanecer. A minha parte eu fiz, Deus. Eu orei, eu jejuei, eu busquei. Agora é Ele, o Senhor. Sabe, nós precisamos entender que Deus não faz nada na minha vida e na tua sem propósito. Quantas vezes nós decidimos voltar atrás por tão pouco, esquecemos da grandeza e do tamanho desse Deus. Sabe, nós trocamos Ele por tão pouca coisa. Ele enfrentou dores maiores por mim e por você. Ele abriu caminhos no ermo, sabe? Ele fez brotar onde ninguém tinha mais esperança. E no momento certo, o Senhor traz para você, e Ele faz com que você lembre do que você plantou lá atrás. E você vai desistir de tudo por causa de um vento. Teu compromisso é com o Pai, não é com o homem. Deus é fiel para te sustentar. Ele é fiel para te conduzir. Oh, aleluia. Aleluia. No verso 3 a palavra diz, e eu acho que esse é o versículo chave da minha ministração hoje: conhecer é prosseguir. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. E quando eu falo conhecer aqui, eu não estou falando de informação. Eu estou falando de um relacionamento contínuo. Sabe, conhecer não é culto. Conhecer a Deus não é culto. Conhecer a Deus é caminhada, é caminhar com Ele. Conhecer a Deus é continuar quando Deus não faz do meu jeito e do teu jeito. Conhecer a Deus é permanecer quando eu não entendo o processo. Intimidade com o Pai não é evento, sabe? Não é ficar aqui chamando atenção. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para algo maior. É permanência, sabe? Está doendo, mas eu vou continuar adorando. A resposta não veio, mas eu continuo adorando. Não foi como eu planejei, sonhei para Ele, mas eu decido continuar adorando. Maturidade espiritual é isso, amados. Quando a adoração ela continua, mesmo quando nós não temos resposta, mesmo quando tudo te diz não dá mais, eu vou chutar o balde. Chega. Você olha, eu até falei, dividi isso com a pastora ontem. Você chega no nível
você olha e fala assim: aconteceu para todo mundo, menos para mim. Todo mundo conseguiu, menos eu. E eu não estou falando de murmuração, eu estou falando de diálogo com seu pai. Porque as pessoas costumam confundir murmuração com conversar com Deus. Ei, deixa eu te dizer, você tem um pai que você pode rasgar o teu coração e falar para ele o que está sentindo. Ele não vai te julgar, porque ele conhece a tua história, ele conhece a tua trajetória. Foi ele que desenhou, foi ele que escreveu. Então não se envergonhe de colocar diante do Senhor as suas aflições, as suas angústias, as suas respostas sem respostas. Sabe? Coloca diante do Senhor tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que está te ferindo. Porque quando nós alimentamos isso para outra pessoa de maneira errada, se torna amargura. Amargura de alma adoece e te mata. Não sinta vergonha de reconhecer que você depende de alguém para permanecer de pé. Não sinta vergonha de falar: ei, eu preciso de oração porque sozinho eu não consigo. Nós somos corpo. Ninguém aqui vive sem o outro. Lembra quando eu ministrei, os novos não, mas quando eu ministrei que quando a gente perde o dedão do pé, a gente perde o equilíbrio do corpo. E qualquer coisinha te faz tropeçar. Isso é Deus dizendo para mim e para você que você não faz nada sozinho. Você depende sim do teu irmão. Nem que seja para pedir uma oração, nem que seja para pedir um abraço. Sabe, não é só falar, às vezes é só um abraço. E através daquele abraço a cura chega. Oh, aleluia. O povo de Oséias tinha prática religiosa, assim como nós temos, mas não tinha profundidade. Sabiam falar de Deus, mas não caminhavam com Deus. Tinha culto, mas não tinha constância. Decidiam o dia que precisava orar e o dia que não precisava. Hoje eu estou bem, vou na igreja para quê? Cultuo quando eu quero, quando eu decido. É como se fosse assim: ó Deus, hoje eu preciso de Ti. A luta lá em casa está grande, vou buscar a Tua face. Deus coloca a casa em ordem, está tudo fluindo. Fica um mês sem vir, aí o vento volta de novo. Deus não está aqui para te servir. Deus está aqui porque Ele se preocupa contigo. Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe da sua dor. Mas você precisa entender que caminhar com Deus precisa ter constância, precisa ter permanência. Oh, aleluia. E deixa eu falar algo aqui, a nível de altar mesmo. Deus não chamou você aqui para fingir. Nós não precisamos fingir que somos uma coisa que não somos. Ele não nos chamou para viver de aparência espiritual. O personagem uma hora cansa, sabe? Uma hora a máscara cai. Uma hora o personagem deixa de existir. Mas quem é de verdade permanece. Permanecer em Cristo é ser de verdade. Ele nos conhece por dentro. Ele sabe quem sou eu e quem é você fora desse altar. E eu não estou falando de púlpito. Ele sabe quem nós somos quando ninguém está olhando. Ele sabe quem você é quando você está no teu local de trabalho. Ele sabe quem você é quando você está conversando com uma colega de trabalho.
Ele sabe quem você é quando você está interagindo com quem não precisa interagir. Ele te vê ali. Ei, você pode performar para o homem, mas para Deus a gente não consegue, porque Ele te vê em todos os lugares. Oh, aleluia. A permanência, ela agrada a Deus. E a palavra de Deus diz que Ele virá como a chuva, como chuva serode que rega a terra. Essa chuva é aquela que vem no final, não é a primeira, sabe? Aquela chuvinha. A chuva serode é aquela que vem e encharca a terra. Porque Deus é assim. Ele vem para terminar o processo. É a chuva constante. É a chuva que chega no tempo certo. Porque Deus é constante. Ele não é como nós que muda de humor. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Ele não abandona o processo. Ele não desiste no meio do caminho. A pergunta aqui nunca foi se Deus permanece. A pergunta hoje para mim e para você é: nós permanecemos? Quando as coisas não vão bem, nós permanecemos? Deus não é estável. Somos nós que somos inconstantes. Somos nós que decidimos o dia que somos adoradores e quando não somos. Somos nós que decidimos ser gratos ao levantar, e somos nós também que decidimos já levantar murmurando. Somos nós que somos ingratos quando não reconhecemos a oportunidade que Deus nos deu hoje de estar aqui. Mas Deus não. Deus, Ele é constante, sabe? Louvado seja o teu nome. Conhecer a Deus não é confortável. Obedecer a Deus não é fácil. E andar com Deus não é leve o tempo todo. Eu que o diga. Porque tem gente que acha que vem para a presença de Deus e que Deus vai ser aquele gênio da lâmpada que tudo que você pedir Ele vai resolver para mim e para você. Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é o Pai que te ofereceu aquilo que Ele tinha de mais precioso e deu a vida por mim e por você. Ele é aquele que já preparou morada na eternidade para mim e para você. E ainda assim nós questionamos a maneira de servir. Hoje este lugar me serve, amanhã não me serve mais. Hoje fulano é meu amigo, amanhã ele não é meu amigo mais, porque nós começamos a colocar preço nas pessoas. Nós começamos a colocar se serve pra gente ou não, conforme a utilidade de cada um. E você não foi chamada para ser usado como objeto. Você foi chamada porque você é filha, você é filho, você é herdeiro. E Deus te usa mesmo na prova. Deus te usa mesmo no vento. Deus te usa para falar com pessoas, mesmo com o teu coração sangrando. Deus te usa quando você sai de casa e está tudo fora da ordem, e Ele coloca no teu caminho uma pessoa em condição pior do que a tua para te lembrar que Ele ainda é contigo e te usa para trazer cura e sarar a dor, colar a ferida. Oh, aleluia! Desta vez Aleluia. não consigo te tocar, eu não tenho forças pra clamar, eu confesso, já tentei. Aleluia. Desta vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, e só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus
é permitir que Ele entre em áreas que nós escondemos. Conhecer a Deus é parar de negociar obediência, porque é a obediência que te faz avançar. É a obediência a Deus que te faz subir de nível. Não tem como subir de nível, não tem como ter crescimento se você não aprende a obedecer a Deus. E eu já vou concluir. Quem conhece Deus de verdade, permanece, mesmo quando dói. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Já vou encerrar, são poucas palavras agora. Hoje o que eu ministrei aqui não é sobre voltar de vez em quando. É sobre dizer e decidir ficar. É decidir ficar e é decidir dizer ao Senhor que eu não quero mais viver de aparência. Eu não quero mais viver de aparência. Eu decido permanecer, mesmo sem resposta. Eu decido que eu fico, mesmo no processo. Eu decido que eu permaneço. E essa palavra aqui hoje é diferente, sabe? Talvez hoje Deus não está procurando quem sabe voltar. Ele esteja procurando quem decidiu ficar. Porque voltar resolve culpa, mas permanecer transforma caráter. Voltar emociona. Quantas vezes nós falamos, quem decide voltar para Jesus hoje? E você vê aquela alegria na decisão de muitos que voltam. Quantos esse mês voltaram, mas quantos decidiram permanecer? É isso que a gente tem que entender, que voltar emociona, mas permanecer amadurece. E eu queria que você fechasse os seus olhos essa noite, que você decidisse em não olhar para o vizinho, que você decidisse nesse momento não conversar com ninguém, à sua direita, à sua esquerda. Esquece de olhar para a missionária Mônica aqui para frente, mas decida nesse momento a palestrar com o Pai essa noite. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para algo mais profundo. Hoje não é mais um culto, hoje não é mais uma sensação, hoje não é mais um momento bonito, sabe? Uma quarta a mais, não, não. Hoje é dia de aliança, é dia de constância, é dia de permanência. E entenda, é aqui que acontece a metanoia. Quando nós entendemos que a verdadeira mudança de mente é quando nós entendemos que não é sobre nós, é sobre Ele. Aqui nada é sobre mim e você, é sobre Ele. Se não houver mudança de pensamento, de mentalidade, enquanto você não entender que nada aqui, que processo nenhum aqui é por mim, ou por você, que é por Ele, você não vai conseguir permanecer. Sabe? Nós precisamos entender que não existe conversão sem transformação. Se você continua praticando as mesmas coisas, se você ainda não abriu mão daquilo que te faz deixar de servir a Deus com o coração, sabe, com entrega real, é porque ainda você não decidiu permanecer na presença. Você está como Israel naquele tempo, que trocava Deus, sabe, por
começava a se relacionar com Deus por costume. Hoje eu vou cultuar porque preciso, tem que ter presença. Não, cultuar Cristo vai além disso. Servir a Deus vai além disso. É entrega, é relacionamento, é verdade, é se dar por inteiro, ainda que esteja doendo. Oh, aleluia. Talvez você já tenha voltado muitas vezes, mas a pergunta que Deus hoje faz para você é: você vai permanecer? Você vai permanecer? Porque Ele já decidiu permanecer com você. Jesus não está do seu lado só quando tudo está bem, sabe? É Ele que, quando todo mundo solta sua mão, continua com você, continua do teu lado, continua te sustentando. E nós também podemos permanecer. Aleluia. Então essa noite não é sobre sair daqui arrepiado, sabe? Sobre sair daqui falando que, nossa, hoje o culto foi power. Não, não é sobre arrepiar. O culto hoje não é para isso, não é sobre isso. Hoje o culto é para você sair daqui decidido a conhecer Jesus, decidido a prosseguir com Jesus. E mais ainda, entendendo que conhecer a Jesus é decidir permanecer. Que você possa decidir essa noite permanecer com Ele, porque tenha certeza que Ele já se decidiu por você.